Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição no Laboratório do Impossível da Universidade de São Paulo. Aqui apresentaremos alguns dos mais instigantes casos de investigação paranormal do século XIX. Alguns destes ainda continuam a influenciar contextos religiosos e pesquisadores de fenômenos que desafiam as explicações convencionais. Começamos então com uma pergunta, uma provocação. E se disséssemos a vocês que a materialização de espíritos, ou seja, a capacidade de transformação do espírito em matéria física, foi comprovada cientificamente por um dos mais renomados cientistas de sua época? E se disséssemos que esse mesmo cientista também atestou a realidade das habilidades de um dos mais famosos médiuns de todos os tempos, a saber, o homem que, supostamente, levitava? De fato, é uma história complexa, mas que nos faz questionar não só a realidade de certos fenômenos, como também os limites da imparcialidade de um cientista. Será que esses casos são verdadeiros? Será que são pura charlatanice? Enfim, se a curiosidade os trouxe até aqui, que possa levá-los ainda mais longe. A partir de agora, então, apresentaremos o referido cientista, William Crookes, importante físico e químico nascido em 1832 em Londres. Entre outros feitos, reconhecido por ter descoberto o elemento tálio e determinado suas propriedades físico-químicas. Também pesquisou sobre os raios catódicos, fundamentais para o desenvolvimento da física atômica e, mais tarde, para o descobrimento do elétron. Crookes iniciou suas pesquisas sobre fenômenos psíquicos em 1869 e até hoje é considerado por muitos o maior pesquisador da fenomenologia espírita. Uma das mais notáveis experiências mediúnicas que conduziu foi através da espiritualista chamada Florence Cook, que, aos 15 anos, se apresentou a Crookes para provar sua mediunidade e contrariar as suspeitas de fraudes que estava recebendo. Na experiência em questão, em uma sessão realizada em 1872, a jovem demonstrou a materialização do espírito Katie King, que na imagem é vista ao lado de Crookes. Em seu laboratório, fazia até mesmo medições concretas para demonstrar o fenômeno da materialização. O espírito de Katie King se apresentou repetidamente e de forma regular por 3 anos. E Crookes acreditou fielmente no fenômeno frente às evidências que testemunhou. Após suas pesquisas, Crookes acreditou que muitos médiuns poderiam conduzir fenômenos paranormais verídicos e até se comunicar com espíritos. Tanto que, na década de 90, Crookes se tornou presidente da Society for Physical Research, importante centro para a investigação desses assuntos. Sua crença em tais fenômenos se tornou tamanha que chegou até a afirmar: "Não digo que isto é possível, digo, isto é real." Outro importante caso investigado por Crookes é o do já citado homem que, supostamente, levitava, Daniel Douglas Home. Nascido no Reino Unido, criado nos Estados Unidos e atingindo o auge de sua fama na Europa, Home conta em sua autobiografia que era filho de uma médium dotada de habilidades de clarividência. Conta que desde muito cedo percebeu suas capacidades e passou a dedicar sua vida a popularizar e disseminar a realidade dos fenômenos paranormais. Construiu fama pela mais ampla gama de performances extraordinárias, comunicação e materialização parcial de falecidos próximos aos espectadores, desmaterialização e movimentação de objetos à distância, psicocinese e até seus mais famosos relatos de levitação. O mais célebre destes, realizado em 1867, Hume supostamente chegou a levitar mais de 1 metro do chão e pairou na horizontal para fora da janela do 3º andar do prédio, para reaparecer na mesma posição pela janela do lado oposto e novamente adentrar no cômodo. O caso teve 3 testemunhas e conquistou a crença e a curiosidade de muitas outras personalidades célebres de sua época, como os escritores Arthur Conan Doyle, famoso por Sherlock Holmes, o ilustre poeta inglês
Robert Browning e até o escritor de Os Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas. Hume ainda chamava a atenção por sua personalidade e inteligência. Sendo um hábil linguista, dominou quase todos os idiomas das principais cortes da Europa. Em muitos relatos, descrevem-no como um homem gentil e muito atencioso. Ficou também famoso pela peculiaridade de não cobrar por suas sessões, o que corroborava com sua narrativa de que realizava seus feitos como parte de sua missão espiritual no mundo. Foi nesse contexto de popularidade que Crookes decidiu investigar os feitos do homem. O cientista então realizou diversos experimentos, avaliando as supostas habilidades de mover objetos à distância, a levitação e até mesmo a habilidade de Hume em tocar um acordeon preso em uma gaiola. Diante desses experimentos, Crookes conclui: existem médiuns fraudulentos e charlatães, mas Hume não é um deles. Intrigante, não é mesmo? Temos uma história de figuras de autoridade, respeitadas em seu meio, atestando a realidade e defendendo a existência de tais fenômenos. Mas será isso suficiente? Será que Crookes não poderia ser limitado em suas observações? Será que não foi enganado? Será que realmente conseguiu desempenhar o papel de um investigador imparcial? É possível contar narrativas impactantes e que mobilizam as pessoas apenas usando fatos. A sutileza está justamente no que não é dito. Aqui, e se disséssemos que a motivação de Crookes para investigar o espiritualismo foi a morte de seu irmão mais novo, que Crookes adentrou esse mundo justamente para tentar contatá-lo? E se disséssemos que Crookes também atestou a veracidade de outros dois médiuns, Anna Eva Fay e William Hope? Mas que essa autenticidade não durou muito. Fay posteriormente confessou sua farsa e explicou os truques que utilizou. Hope, que captou numa foto o espírito da mulher de Crookes, na verdade apenas alterou a exposição de fotos do casamento do cientista, que acreditou piamente na farsa. Diante dessas novas informações, será que a credibilidade do nosso renomado cientista diminui? Muitos críticos do trabalho de Crookes apontam sua ingenuidade, dizendo que sua vontade de crer o levava a ser enganado. Mas até aí, será que os defeitos de um homem necessariamente invalidam suas realizações? Será que, mesmo com um olhar enviesado, Crookes não poderia realizar testes eficazes? Aqui, a discussão se torna mais complexa. Alguns investigadores retomaram os casos com um olhar crítico. Apontaram que os experimentos foram realizados no laboratório da residência de Crookes, com testemunhas e condições experimentais escolhidas por ele. Sobre Florence Cook e o espírito Katie King, exigiu-se que as duas fossem vistas ao mesmo tempo, e que Katie fosse examinada, pesada e medida. Também conseguiu-se que o espírito supostamente se materializasse em ambientes iluminados, dando origem à famosa foto que apresentamos. Alguns críticos não ficaram satisfeitos com essas condições e apontaram que tais experimentos deveriam ser realizados em espaços abertos e à luz do dia, assim como sendo testemunhados por um número maior de participantes sem relação com Crookes. Alguns crentes desses fenômenos alegam que esse tipo de materialização não pode ser realizada em tais condições e utilizam justificativas próprias dos sistemas de crenças aos quais pertencem. Na investigação de Hume, alguns críticos, baseando-se em relatos da época, alegam que ele chegou até a estabelecer limites para os experimentos de Crookes, dizendo que não era possível realizar seus feitos sob certas condições. Para alguns, isso possibilitou que ele se antecipasse às condições experimentais e preparar seus truques de antemão. No caso, claro, de ele ter sido de fato um farsante. Outra hipótese comumente mencionada é a de que o laboratório de Crookes podia ser acessado livremente por um de seus funcionários, que gozava da total confiança do nosso cientista. Alguns alegam que este funcionário poderia ter preparado o terreno tanto para Florence Cook como para Daniel Douglas Hume.
Fora dos laboratórios, existem relatos tanto de fraudes como de convicção na realidade dos feitos de Florence Cook e Daniel Hume. Esse último é especialmente interessante nesse sentido. Suas apresentações eram quase sempre realizadas em contextos privados e para poucas pessoas, nos quais frequentemente era um hóspede ilustre das cortes em que se apresentava, o que para alguns críticos fazia com que ele ficasse com as costas quentes. Na época era comum apresentações em jantares nessas cortes, e criticar a apresentação era quase tão rude quanto criticar o vinho que era oferecido. Dessas apresentações, existem relatos de pessoas que ficaram absolutamente encantadas e afirmam de fato terem se comunicado com seus familiares falecidos. Mas também existem alguns em que ele foi também supostamente desmascarado. Um amigo do importante poeta inglês Robert Browning alega que o escritor relatava ter descoberto que o rosto de uma criança materializada nada mais era do que o pé descalço de Hume. Sobre o caso de levitação mais famoso, as 3 testemunhas divergem em alguns pontos, como a iluminação, características da janela e até o prédio e o local em que a levitação supostamente aconteceu. O lendário mágico e ilusionista Harry Houdini argumentava que Crookes fora enganado por truques e que até o caso de levitação poderia sim ser replicado. De fato, desde a época em que tais investigações foram realizadas, mágicos efetivaram feitos muito similares a esses que apresentamos, o que não necessariamente comprova sua farsa. Afinal, por mais que o fenômeno seja muito similar, não necessariamente suas causas são as mesmas. Além disso, vale mencionar que tanto Hume quanto Cook também se envolveram com outros supostos médiuns que, mais tarde, foram desmascarados como charlatães. Vale dizer também que, mesmo não cobrando por suas sessões, Hume não negava presentes e tinha um gosto especial por joias. Além disso, era sustentado por muitos amigos que financiavam suas atividades, e muitas vezes com presentes caros. Alguns alegam que essas joias que ele recebia amplificavam tais poderes, tais capacidades. Alguns alegam que não cobrar era um artifício justamente para receber quantias ainda maiores por via desses presentes. É importante ressaltar que o trabalho de Crookes também tem seus defensores. Alguns estudiosos tentam explicar quais os mecanismos da materialização e da levitação, muitas vezes ligados a contextos religiosos, mas nem sempre. É importante dizer também que, da mesma forma que críticos do trabalho de Crookes apontam seu viés de crença na realização desses experimentos, também é possível criticar e questionar os outros relatos que apontam as fraudes e as inverdades realizadas por esses supostos médiuns. Mas, afinal, podemos mesmo dizer que a materialização de espíritos, a levitação, forças psíquicas ou mesmo a autenticidade desses médiuns foi comprovada naquela época? De fato, os achados foram muito controversos, no próprio momento em que surgiram, mas atualmente as exigências hegemônicas de cientificidade nos impedem de considerar que tais experimentos comprovaram fenômenos espiritualistas. Tais experimentos não podem ser replicados nem testados de maneira rigorosa atualmente, o que acaba conferindo a eles mais um caráter anedótico do que efetivamente de uma comprovação para os padrões atuais. No entanto, para a infelicidade de outros, também é difícil afirmar com certeza que Hume era de fato um farsante. Os relatos de fraude são testemunhos, e na maioria dos casos, relatos de segunda mão, como no caso de Browning. E do ponto de vista científico, testemunhos não são muito confiáveis. Nesse quesito, as investigações dependem de assumir certas fontes como confiáveis e outras não, o que também passa por um processo de seleção sujeito a vieses.
Por fim, vale ressaltar que, de um ponto de vista rigoroso, a realidade, assim como a falsidade das habilidades dos espiritualistas investigados na época, dificilmente será atestada definitivamente. Talvez grande parte disso continue sendo um mistério, o que não nos impede de continuar estudando e questionando as supostas evidências desses fenômenos nos dias atuais, e é nessa perspectiva que essa apresentação se insere. Ceticismo e cientificidade não tem a ver com puro negacionismo de perspectivas divergentes. Ceticismo e cientificidade envolvem investigação, curiosidade e questionamento. Não sabemos que descobertas ainda estão por vir, mas até elas investigaremos.